Tu dirias que 10 milhões de portugueses deviam passar por experiências da ayahuasca recorrentemente? Das plantas mais fortes do mundo. Não experimentem isso. Pessoas que com a ayahuasca, por exemplo, não podem porque estão antidepressivos, com a ketamina já podem. Ou seja, dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo? Portanto, isso para muita gente causa... Pânico. Eu acho que daqui a uns tempos a maior parte das pessoas vão ter um chip e a internet está aqui dentro. Pela primeira vez, nós vamos ter algo mais inteligente que nós. Aquilo que nós vemos nos filmes está-se a tornar realidade. Tens casos, situações extremas? Tenho. Até que ponto é que essas experiências que as pessoas vivem não são completamente aleatórias porque o teu cérebro está simplesmente louco? O que é o amor? O que é que eu vim cá fazer? Qual é o meu propósito? Olha, Sátia, vamos falar sobre consciência, sobre cérebro, sobre... A mim, eu acho muito interessante a questão da saúde mental no que toca quando nós olhamos para o corpo. Fala-se muito e felizmente cada vez se fala mais. Nós temos que fazer exercício, temos que nos alimentar bem, temos que dormir bem, não é? Temos que pensar no nosso corpo de forma holística, exatamente para evitarmos de ficar doentes e termos que ir ao Serviço Nacional de Doença tratar da nossa doença. Eu gostava também que se falasse mais da mente. E nós muitas vezes não falamos sobre a mente, sobre tratar a mente, tratar a nossa consciência, o inconsciente, o consciente. Tu gravitas muito à volta destes temas do consciente e do inconsciente. Se calhar começarmos aí um bocadinho por aí. O que é essa diferença do consciente e do inconsciente? Bem, antes dessa, eu gostava de falar de outra, que é a diferença entre mente e consciência. Ok. Nas teorias médicas, portanto na área médica, diz que a consciência é produto da mente, do cérebro. Da área que eu venho, mais espiritual, nós falamos completamente diferente. Nós dizemos que a consciência existe em todo lado e em nenhum lado, e que nós, através do nosso corpo, nós fazemos uma canalização dessa consciência que existe no universo, no espaço vazio e no espaço cheio. A mente é um produto das sinapses que faz depois a descodificação dessa consciência última, em que vem da consciência última para a individualização, que é o que nós chamamos a persona. Então a mente é o físico, é o cérebro, é a massa cinzenta, É a digamos. descodificação dessa consciência última que existe em tudo, não só no planeta Terra, mas fora, nos black holes, e que nós, quando vimos a esta vida, temos uma experiência de individualização. Ou seja, fazemos uma interpretação daquilo que captamos, ou seja, somos uma Exatamente. antena. Através de uma experiência individual. Mas nós vamos retornar a essa consciência total. Nós até chamamos aquela que não tem nome. Aquilo que dá vida a tudo e dá vida a nada. Tanto na física Já quântica... parece quase aquela de quem não se fala. Aquela que nem se fala. Não se pode falar. Isso é a planta que vamos falar agora. Não se pode pronunciar o nome. E, portanto, Então, a mente é o que descodifica ao nível da persona, da experiência individual, o que é essa consciência quer vir experimentar. Por exemplo, mas na o que física é essa quântica. consciência? É uma energia? É a forma como o universo funciona? É que quando quando falamos da palavra consciência, né, é muito no contexto mas tu estás a ter consciência do que estás a fazer. Ou seja, estou a estás fazer a uma ser coisa automática. observador do que tu próprio estás a fazer. Isso. Não é? E o observador, quando é treinado, vai perceber que tudo o que é emocional ou racional tem um limite. E depois fica algo muito maior que experimenta esta vida sem ser pelo lado pessoal. Por isso é que chamamos nas teorias mais espirituais e nas filosofias mais espirituais, por exemplo, momentos de iluminação, samadhis, por exemplo. É um dos nomes, há vários nomes nas... É a epifânia. É realização, não é? Realização do quê? Que nós somos tudo, não somos só este corpo, esta experiência de vida, temos acesso a todas as informações, a várias emoções ao mesmo tempo, e aquele que observa isso tudo ao mesmo tempo não são essas emoções, é o observador. Portanto, é um pouco mais profundo. No campo médico e na psicologia, a consciência está diretamente ligada à persona. O que é que eu penso sobre mim, o que é que eu sinto sobre mim e o mundo, como é que eu me posiciono no mundo. Portanto, é algo ligado ao eu como nós nos conhecemos aqui e Portanto, agora. é diferente, ou seja, o conceito de consciência, dependendo da área em que estamos a falar, Exatamente. tem uma conotação diferente. Completamente diferente. A primeira que tu falaste era mais espiritual, né? Na área espiritual, e a outra é mais na área médica?
Não, na área da psicologia, Psicologia. do dia a dia corriqueiro, do dia a dia, não é? Do como é que nós nos Da tratamos. percepção. Se nós estudarmos física quântica, a física quântica hoje em dia fala exatamente a mesma coisa que a sabedoria ancestral, já vem por palavras mais poéticas e espirituais, falar daquele que não tem nome, somos tudo e nada, e a física quântica neste momento está a provar cientificamente exatamente essa realidade. Pois. A realidade é que nós não sabemos bem como é que isto funciona e que tudo pode ser ao mesmo tempo, portanto podemos estar aqui como ali ao mesmo tempo. E que não há espaço, E que somos e que não há tempo. Estamos vivos e mortos ao mesmo tempo. Exatamente, e que estamos em várias dimensões, Sim. e daí as plantas, essas plantas que vamos falar daqui a bocado, a ayahuasca especialmente, Ok. As são plantas uma chave. professoras. Mas de acordo com essa visão, tudo aquilo que nós acabamos, ou seja, nós temos uma percepção e um saber daquilo que é a nossa experiência, não é? E também temos um conjunto de saberes e de conhecimento que advém desse canal, diremos assim, que nós temos com a consciência global, não é? Exatamente. Portanto, qualquer descoberta científica Já lá está, já por existe. ser uma mensagem que a gente consegue obter de algures, não é? Ou será um recordar daquilo que já existe. Por exemplo, inteligência artificial é uma consciência que nós estamos a criar e que vai se desenvolver cada vez mais rápido e vai ganhar autonomia. Nestas áreas, nesta área mais espiritual, o que se diz é que essa inteligência já existia e nós recordamos a forma como aceder. Sim, mas é interessante falar nisso, que agora vamos fugir um bocado para o lado, Ok. mas isso pode significar que nós vamos permitir que essa inteligência artificial crie o seu próprio canal com essa fonte, diremos assim, absoluta de saber. Exato. De uma forma assim, não é? E a partir daí nós não temos controle nenhum sobre ela. Eu acho muito curioso pensarmos desta forma. Nós humanos temos imensos traumas, não é? Desde milénios. E temos muitos medos. E nós não conseguimos, na minha ótica, e eu também não consegui, nós não conseguimos desenvolver as nossas potencialidades máximas, as nossas capacidades. Estamos ainda numa fase de perceber como é que podemos evoluir. E daí a psicologia, a psicoterapia, a ciência. Mas o que é que nós tivemos que fazer? Nós tivemos que projetar fora uma consciência muito mais rápida e com acesso à informação que nós ainda não conseguimos ter devido à nossa velocidade do nosso raciocínio. Será que ao projetarmos essa forma de criar essa consciência, de dar giving birth, desculpem lá, às vezes tenho que falar em inglês, porque eu falo normalmente em inglês, então não me sai em português. Giving birth to essa tecnologia, que será mais cedo ou mais tarde independente, com a evolução que ela está a ter, será que não é uma forma de nós conseguirmos relembrar-nos que somos criadores disso e, portanto, essas qualidades estão dentro de nós, mas nós não conseguimos aceitar ou chegar lá ainda por nós? Essa pode ser uma abordagem, mas também pode ser a outra, no sentido de que nós, dessa forma, estamos a tentar potenciar todas as nossas capacidades e Existência. chegarmos lá mais depressa, porque vamos ter um auxiliar muito potente que nos permita fazê-lo. Sim, Não é? mas é mais ou menos a mesma coisa que tu disseste, mas por outras Mas palavras. Mas é vamos ao contrário. ingeri-la, eu acho que daqui a uns tempos a maior parte das pessoas vão ter um chip e a internet está aqui dentro e outras vão escolher umas pernas mais rápidas, um coração mais forte, é inevitável, não é? Nós somos a última geração. Eu por acaso Uhum. acho que não vai ser um chip, acho que vai ser biológico. Mas pronto. Mas é um chip biológico, Certo. Eventualmente vai ser orgânico, biológico, né? vai ser orgânico, Não, não é? estamos a falar de futuro e projetar, eu acho que não vai ser metal nem aquelas Não, coisas. também acho que não. Vai ser biológico. Vai ser líquido orgânico, vai fazer o merging connosco, Uhum. vai ser simbiótico. Vai ser simbiótico. Vai Essa ser é a palavra certa. simbiótico. Sim. E eu acho que o interessante é vermos como nós não conseguimos desenvolver por nós aqui, nós estamos a desenvolver fora para depois voltar a integrar. Mas o que é que nós não Portanto, conseguimos... Isso para mim Sátia, o que é é que nós não mágico. conseguimos desenvolver aqui? Dá-me só um exemplo só para tentar perceber. Aceder à informação total desta consciência última, por exemplo. Ou Os seja, nossos descobrirmos... Porque na minha ótica, né, quando nós dizemos assim, descobrimos as leis da física, não é? A palavra, por isso é que nós falamos ainda de leis da estão física, curtas. que ainda estão curtas. Mas Curtíssimas. descobrimos, por exemplo, as leis de Newton, etc., sobre a Certo. gravidade. Essa parte nós conseguimos explicar relativamente bem e parece que as nossas fórmulas batem certo.
Esse conhecimento já estava no universo, não é? Deixam de bater certo Mas quando há- a gente vamos para o universo. É isso. Eu Exato. acho que nós vamos desenvolver-nos a um nível em que nós vamos poder teletransportar matéria, que nós vamos poder ultrapassar dimensões e galáxias e constelações. Aquilo que nós vemos nos filmes está-se a Uhum. tornar realidade. E, portanto, o desenvolvimento do ser humano vai ser acompanhado por esta tecnologia que um dia deixará de ser tecnologia. Sim. Parece-nos a nós que é uma tecnologia agora. Ok. Então, no fundo, mas essas descobertas científicas que nós temos feito são descobertas que nós fazemos através, até agora, através do método científico, não é? Nós vamos Claro. descobrindo essas Tentativa e erro. tentativa e erro e vamos percebendo, ok, isto bate certo, isso faz sentido, depois Exato. descobrimos, olha, afinal aquilo que nós pensávamos é diferente, não é? Há É o que está a séculos que acontecer andamos a bocado fazer isto. com a física quântica. Qual é que é a ligação disso à consciência? O que tu dizes é que esse conhecimento já existe, nós estamos a tentar aceder-lhe. Não, eu acho que nós estamos a tentar recordar, porque nós somos a Essa palavra que eu não consciência. percebo, o que é recordar? Como é que nós podemos aceder se nós já somos? É como se estivéssemos num estado adormecido e à medida que nós vamos, por exemplo, trabalhando o inconsciente, vamos libertando memórias do nosso passado. Vamos ficar só por esta vida, não é? Ok. Quem nasce e quem teve um trauma quando era pequeno e não percebe que se autossabota durante a vida porque tem medo. E quando começa a fazer um processo de introspeção forte, começa a recordar-se, depois começa a perceber o seu comportamento, o que é que esse comportamento levou, que leva a um determinado pensamento, esse pensamento a uma emoção, e é uma pescadinha de rabo na boca sempre, porque não há separação entre o corpo fisiológico e aquilo que nós pensamos e sentimos, porque tudo tem uma interação. Quando nós começamos a tirar do inconsciente, nós temos a capacidade de perceber o nosso mecanismo de sobrevivência, o nosso mecanismo de comportamento e de sentimento e alterá-lo de forma consciente. Então isto é como se acedêssemos a mais informação que nós já temos dentro. Nós descobrimos informação que Nós estava... recordamos o que lá estava. Mas claro, mas são duas coisas, parece-me que são duas coisas diferentes. São duas Uma que coisas- tu estás agora a falar tem a ver com a nossa experiência pessoal. Aqui. Não é? Portanto, ou seja, que tu tens desde o momento em que nascemos, ou desde que temos alguma consciência, não é? Até ao presente. Não, acho que aqui a questão é, Tu estás a... sim, mas também tu vais tendo experiências e algumas delas vão ser guardadas no teu inconsciente, né? E tu estás a ter uma determinada ação e te comportas de uma determinada forma por coisas que estão no teu inconsciente que tu não tens noção que as tens. Segundo as pessoas que estudam o cérebro, ou pelo menos algumas pessoas que eu ouvi que estudam o cérebro, dizem que tudo aquilo que nós presenciamos, tudo aquilo que nós vimos, tudo aquilo que nós cheiramos, tudo aquilo que nós alguma vez ouvimos, é gravado no nosso cérebro. Portanto, nós No nosso corpo, não é só no cérebro. se calhar no nosso corpo, acho que é assim. É no porque, cérebro e corpo. O resto também tem memória, não é? Portanto, efetivamente, Tudo tem memória. as mãos de um artesão têm memória, não é? Aliás, são as ferramentas. A nossa água. As ferramentas que ele utiliza Exato. têm memória, não é? Tem A água dentro do corpo. Exato, tudo tem memória. Portanto, mas isso é uma coisa, não é? Portanto, isso são coisas que passaram por nós, que têm a ver com a nossa experiência, portanto, e nós podemos não aceder a elas, mas elas estão lá e condicionam a nossa vida, é isso que tu estás a dizer. Certo. Outra coisa é as informações, como por exemplo da física quântica, Estão no que universo. Nós partimos nós do, não, mas nós partimos do princípio, mas aí nós não é que está. presenciámos isso, ou seja, Não, nós partimos do princípio que nós somos essa consciência última, portanto, tudo aquilo que nós não conseguimos explicar na mesma, nós somos. E descendemos para vir ter esta experiência individual. Se descendemos, é como se fôssemos, imaginem assim, o oceano total. O oceano é essa energia, é essa consciência última, onde tudo acontece e tudo se desdobra. Não é? certo? Essa Onde existe o conhecimento total, Total. de tudo. Ok. é o oceano. E depois há uma onda, ou várias. E essa onda diz, eu sou uma onda. E depois há outra onda que diz, eu sou uma onda. Mas esta onda aqui vê a realidade desse mar de uma forma. Uma chega à praia, outra nunca chega à praia. E elas esquecem-se são o quê? O oceano. Elas não são nenhuma onda. Elas são o oceano numa forma de onda, a ter uma experiência de onda. Então tu dizes que nós somos uma onda. Nós temos a percepção que somos uma onda, mas nós somos o oceano inteiro. Olá, comunidade! Nós investimos numa empresa que partilha a nossa visão de inovar nos negócios e é com orgulho que apresentamos o Lion's Mane, o mais recente lançamento dos bitalquinotrópicos. Este produto vai potenciar a tua clareza mental, criatividade e foco para que consigas voar ainda mais alto. Acede agora à loja
www.bitalk.pt e garante o teu. Vamos juntos transformar o teu potencial em sucesso. E a voltar ao oceano, que é através, por exemplo, da morte ou de estados alterados de consciência, esses estados mostram-nos que temos acesso a informação que, de outra forma, se calhar porque não nos lembramos, porque estamos identificados com esta experiência humana aqui, neste momento, nesta vida, que eu sou filha de alguém, sou mãe de alguém, estou aqui com vocês agora, não é? Identifico-me comigo, não tenho a capacidade de me recordar mais profundamente daquilo que eu sou, ou que nós somos. Nós somos toda essa consciência última, de onde tudo vem e tudo volta. Ok. Return. Mas Certo. alguém de nós tem acesso a esse oceano? Sim. Ou Algum de nós, que é de nós os três? Não. Ou em geral? em Não. geral? Ou seja, Sim, ou nós só Sim. temos, É só tipo o temos, Buda. ou só tocamos lá é com, um deles, sim. ou só tocamos lá com o dedinho e sabemos que ele existe e Por não norma vamos só para ali. com um dedinho, Ok. mas a beleza é que nós podemos fazer um salto. E essas teacher plants são uma chave, por exemplo, para esse salto. Tu já fizeste esse salto? Já mergulhaste nesse oceano? Já. Agora, não quer dizer que eu viva lá. Eu Ok. identifico-me ainda muito comigo própria. Vais lá visitar de vez em quando. Sim, os estados alterados de consciência permitem-nos muita coisa. Por exemplo, nós sabemos, já há muitos anos, que os neurónios não morriam. As plantas mostravam-nos que eles eram capazes de voltar à vida com determinadas experiências e que as sinapses encontravam novos caminhos dentro delas. Hoje em dia, isso está mais que provado. Mas isto é uma sabedoria que as tribos indígenas carregam há muito tempo. E não é porque abriam os cérebros e estudavam. É porque tinham acesso a essa informação através destas cerimónias, destas plantas visionárias. É um exemplo. Isso são as chamadas plantas alucinogénicas e que fazem Visionárias. alteração. São Eu as sei que tu- são as plantas sagradas. Plantas sagradas, Sem teacher dúvida. plants. Mas estas experiências também são tidas, por exemplo, no Oriente, através da meditação. Certo. O estado alterado de consciência não tem que ser só de uma forma, pode ser Não experienciado. tem que ser só por via das drogas, como se costuma dizer, não é? Bem, comigo eu não considero essas plantas como drogas. Podem Se eles ser, permitem um estado alterado de consciência, acaba por ser. mas a meditação não é uma substância que se ingere e Certo. permite, não é? Ok. Surfar uma onda gigante também permite esse estado alterado de consciência. Por momentos. Uhum. Eu acredito que não há ninguém neste planeta Terra que esteja num estado expansivo de consciência constante. Porque só o facto de estarmos no físico cria-nos limites. O corpo tem limites físicos, apesar do campo eletromagnético ser muito maior do que o nosso corpo físico. E, portanto, esse estado alterado de consciência é conseguido por momentos e depois fica essa memória. Nós sabemos que já conseguimos estar naquele momento e isso vive em nós. Não quer dizer que no nosso dia-a-dia, na interação do dia-a-dia, não é, com os filhos, com a vida, chegarmos aqui, nós utilizamos muito mais a personalidade e a experiência humana que nos trouxe aqui, na matéria. Mas Porque é útil para o nosso dia a dia, né? Super útil, Senão- eu acho. Isso é o que nos dá eu acho que sobrevivência. é das coisas mais bonitas e dolorosas, não é? Há muitas dores no Mas dia. diz-me uma coisa, mas isso não funciona um bocado como um sonho? Ou seja, tu podes viver intensamente um sonho, O sonho é um mas estado depois não te alterado de lembras consciência. dele. Exatamente. Mas depois não te lembras. Podes Ou não te podes-te lembrar, lembrar. ou podes-te lembrar. Por exemplo, quando temos a experiência que estamos a voar num sonho, ou que vem um tsunami que respiramos debaixo d'água, nós não conseguimos fazê-lo aqui, mas temos acesso àquela experiência. Para o cérebro, aquela experiência foi real. Então o Uhum. que é a realidade? É aquilo que o cérebro acredita e experiencia, ou é só aquilo que nós dizemos que isto é matéria aqui? Uhum. Então, e isto voltando aos estados alterados de consciência, muitas doenças ou muitos traumas são curados noutras dimensões, com outras formas físicas, com outros entendimentos, e a verdade é que quando chegamos aqui ao plano desta matéria, depois de um estado alterado de consciência, há realmente situações, seja fisiológicas, mentais ou emocionais, resolvidas. Claro que têm que ser sustentadas depois no dia-a-dia. Não há nenhuma pílula mágica, eu acredito. Tem que ser sustentável com o estilo de vida, tem que ser sustentável com a qualidade dos nossos pensamentos, temos a capacidade de observar se é altamente negativo e destrutivo e alterarmos.
com o tipo de relações que nós temos, não é? Portanto, tem que ser sustentável. Mas aconteceu. Naquela dimensão, que não é esta onde nós vivemos, aquela experiência foi tida e o cérebro acreditou que era real. E porque acreditou que era real, há uma alteração fisiológica na nossa matéria. Que nós depois temos que solidificar para que ela se consiga manter. Caso contrário, ela desvanece porque nós vivemos a maior parte do tempo neste mundo real consciente. Mas tu, para solidificares, tens de ter consciência disso. E se tu já não Exato. tens consciência, Mas já essa perdeste consciência essa foi memória. tida. Hã? Não, mas Essa tu tiveste consciência. durante momentos, vais ter a consciência disso porque estás a viver num estado Vais ser alterado. marcado por esse momento. Exato. E essa Uhum. memória vai existir. E depois há a força de vontade de cada um. Eu quero investir na minha evolução, não é? Seja de uma doença, de um relacionamento. Eu vi que eu destruo o meu relacionamento por causa da minha insegurança total. Ok, vi, tive uma sensação como é que poderia ser, eu tive uma experiência, sei que posso lá chegar, porque eu vivi, eu senti, não é? O cérebro acreditou, eu senti, o meu corpo sentiu. Então o que é que eu tenho que fazer no meu dia-a-dia para a manter? Ou isto foi só uma experiência e eu vou continuar a viver Ia ser como eu era. como era, porque sou identificado com Ou isso. seja, depois desses, digamos, rituais em que são utilizadas essas plantas, tem que haver um momento de reflexão sobre o que é que foi vivido, não é? Integração da Para tu teres experiência. consciência do que é que tu passaste, o que é que isso significa e como é que tu queres aplicar esse conhecimento ou não. Exato, o que é que isso significa para mim, Mas na minha vida, esses- não para o xamã ou o terapeuta Mas estavas a sequer. falar, por exemplo, dos sonhos. Eu também já tive sonhos assim, ou seja, já tive. Normalmente, quando tenho um sonho, acordo de manhã, fiz, tomo banho, etc. Vou trabalhar, ou seja, para onde for. Mas já tive aqueles sonhos que são impactantes, em que literalmente tu acordas e ficas a pensar naquele sonho. Uhum. Não é? Mas também já falámos sobre isso. Às vezes há aquele sonho que tu, até à hora do almoço, ainda estás a pensar naquele sonho que tu tiveste. Mas a esmagadora maioria das vezes, aquilo depois passa. Certo. Depois tu esqueces. é interessante então perceber, desse ponto de vista, dentro daquilo que estás a falar, qual é o papel do sonho, porque normalmente diz-se que o sonho é um bocado para limpar o cérebro, não é? Portanto, para arrumar as coisas, Sim, para organizar. Ele precisa do sonho precisamente para processar toda a informação que teve ao longo do dia, ou seja, aquilo que for, não é? em termos da fisiologia, não é? Em termos da fisiologia. Certo. Eu Mas- concordo com isso, Certo, mas fisiologicamente. então há Mas há outra outros dimensão. tipos de sonhos ainda. Há outra dimensão de sonho ou há outro tipo de sonho? Eu diria que há outro acesso a outra dimensão onde outro tipo de sonho é revelado. Ok. Ou seja, este é um sonho, disseste fisiológico, que é no sentido, a mente precisa fisicamente desse sonho Limpar. para continuar a funcionar. Sim, e digamos assim. daí, imaginemos, eu hoje vi um prédio amarelo e no meu sonho aparece o prédio amarelo. Mas há sonhos que são muito mais profundos do que esse limpar, não é? É como se fosse o excesso de informação. Ele reorganiza-se através Certo. disso. Eu acredito, experiencio outro tipo de sonhos em que nós temos acesso a dimensões do nosso ser muito mais profundos, a medos, ou capacidades que nesta vida não temos e Mas esses sonhos são os mesmos sonhos de quando vamos dormir à noite, ou estás a falar de sonhos acedidos de outro tipo de Não, forma? são os Não, mesmos. sonhos também à São os noite, mesmos. sonhos Ok. também à noite, também acontece. São sonhos transformadores que estão a trabalhar não a parte mais física, digamos, da mente, Mais superficial de limpeza, reorganização da mente, mas têm acesso a um conteúdo mais profundo O que não quer dizer daquele que ser humano, o que não Está no quer nosso dizer que a gente, inconsciente. mas que está a trabalhar na mesma na reorganização do cérebro. pronto, mas isso não quer dizer que a gente tire partido dele, porque podemos não nos aperceber que estamos, Exato, Exato. não é? Estamos exatamente. nessa dimensão. Eu gostava aí também só de colocar-te uma questão que é, nós temos estado a falar sobre situações de alteração da mente, não é? Uhum. E tem-se estado aqui a falar das plantas que são usadas em determinado tipo de rituais, sobretudo na América do Sul, não é? Mas penso que não só. Lá ficou memória, não é? Portanto, isso perdeu-se, que na Europa também certamente havia isso. Havia. Nós temos uma das plantas mais fortes do mundo que se chama Toé. São aquelas campanas brancas e amarelas. Ainda hoje em dia muitos teenagers fazem chá com aquela planta, mas é das plantas mais fortes que leva realmente à loucura, à perda da consciência do aqui e agora em um longo prazo, portanto podem ficar perdidos para sempre, e à morte. Portanto, Pois. é engraçado Não perceber provem, não como nós experimentem perdemos a isso. nossa... Não experimentem, é das plantas mais fortes do mundo. Não é Agora, para se experimentar. o que eu queria dizer era outra coisa, que é, esses estados de alteração de consciência podem ser obtidos, como tu disseste, pela meditação,
Uhum. que é aquilo que é mais, está mais na cultura Oriental. oriental, mas também por outro tipo de rituais. Certo. Portanto, ou seja, canções, Uhum. danças, não é? Totalmente. Ou seja, há Os sufis, a meditação deles era dançar a rodar, em que entravam em estados alterados de consciência. Ok. E ainda hoje em dia é uma cultura muito forte. Em África também há muito, Muito. há muito essa tradição, não é? Uhum. Há muitos rituais que permitem fazer A isso. dança, o tambor à volta do fogo, Uhum. sem nada, sem nenhuma substância. Portanto, nós temos essa capacidade de expandir a nossa consciência. Ok. E direcioná-la. O interessante, eu acho que é ensinar como é que se direciona esse estado alterado de consciência. Por exemplo, naqueles jogos de futebol, há ali uma expansão coletiva através da adrenalina a, a estados emocionais muito fortes, mas não são direcionados para aquele momento em que a equipa ganha. Agora imaginemos, a guerra antes fazia-se com a música, não é? Ainda hoje em dia se usa a marcha, pum, 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 e a música. E porquê? Porque aquilo induzia um estado de foco e de consciência e preparação para a guerra, por exemplo. Uhum. Portanto, o som, o movimento. O que tu estás a dizer é que há vários estádios possíveis dessa alteração de consciência. Exatamente. Não é? Que pode ser simplesmente sincronização de um conjunto de pessoas ou de um conjunto de pessoas, seja como Uhum. for, não é? Para um determinado objetivo ou para um determinado sentimento comum. Exato. Se cá o rock também faz isso, não é? Claro que faz. Eu, por acaso, acho que gravar Ubi Talk aqui também me induz num estado de consciência diferente. Mas concordas comigo? Ou seja, eu quando me sento nesta cadeira, e quando estamos aqui a ter uma conversa, eu estou completamente focado nesta conversa. Uhum. Mas eu não estou a pensar nos e-mails ou no que projeto tal ou no problema tal que tenho para resolver, né? Parece que entro aqui num foco, porque sei que estou aqui, neste silêncio, nesta sala, neste sítio específico, e fico completamente focado nesta conversa. Tá a ver? E depois quando a conversa acaba eu lembro, espera aí, a realidade. Isso Né? é, E isso, volta à realidade. isso é culpa da frigideira. Mas é, não Não, é? mas ele tem razão. Porque ele, no fundo, está neste momento tão focado em algo que vai para além do tempo e do espaço onde estamos, Uhum. não é? Quando nós perdemos a noção do tempo, e às vezes do espaço, até parece que deixamos de ver corretamente e estamos só focados em algo. No cérebro, claro que a medicina tem uma explicação racional, mas eu diria que essa consciência última é quase como se nós fizéssemos um tuning e ficássemos presentes e tudo o que é fora dessa presença nem aparece, por muitas vezes, dentro de nós. Não estou a falar se alguém entrar por aqui, nós percebemos, Uhum. mas dentro de nós. Isto levado a um extremo, isto levado a um treino, que é o que se faz nos mosteiros, abre uma comunicação com dimensões que normalmente nós não temos acesso. Depois chamamos-lhe nomes, não é? Tipo Deus. Há quem chame Deus, há Uhum. quem chame o meu eu superior, natureza. Eu gosto do mistério da vida, um grande mistério. Para mim, esta palavra é que me faz mais sentido. E esse grande mistério revela-se através da nossa presença, dessas tomadas de consciência que vamos tendo e com intenção. Não quer dizer que se eu meditar todos os dias eu tenho acesso a esse estado alterado de consciência, mas sem o fazer, se calhar não o tenho. Então é como se for, se calhar eu tenho mais tendência para ter músculos, mas se não for ao ginásio, não evoluo tão rápido. Não é? É um Certo. exemplo. Mas para que é que isso é necessário? Ou seja, a esmagadora maioria das pessoas passam a vida em piloto automático, não é? Certo. É casa, trabalho, escola, filhos, estamos velhos, morremos. Eu gostaria de não reduzir tanto a vida das pessoas a isso. Mas a esmagadora maioria das pessoas passa a vida em piloto Eu sei, automático. mas qualquer ser humano tem ali um momento de profundidade, nem que seja quando perde alguém que ama ou quando vê uma imagem Sim, tem que o choque. momentos, claro. Tem momentos. Sim, mas a esmagadora maioria das pessoas, portanto, nós temos 8 É mil mais milhões de fácil pessoas no viver aí. mundo É mais neste fácil. momento, quantas pessoas é que estão preocupadas com isto que nós estamos a falar agora, versus pessoas que estão a viver. É o que 99,9% das Certo. pessoas estão em piloto automático. Eu acho que talvez não. Acho que as pessoas criam bengalas para resolver isso. Ou seja, transpõem isso para outra dimensão. Há bocado
a religião é uma delas, não é? Exato, A a religião é uma religião, delas. É uma forma de preencher essa parte, não é? Tu, no fundo, delegas em alguém para fazer isso. Portanto, vais buscar um intermediário, não é? certo. Para aceder a esse tipo de necessidade, porque acho que todo o ser humano tem necessidade disso, Do mais profundo, do sagrado, certo? não é? No fundo, é o sagrado, é aquilo que vai para além do cotidiano, apesar do cotidiano ser altamente sagrado, ser totalmente sagrado. Mas por aquilo que hoje disseste, muitos estão à espera da bola no fim de semana para aceder a isso. Da bola e de outras coisas. Mas eu não sei se eles tomam isso como sagrado, não é? Alguns sim. Eu acho que o Mas há uma sagrado necessidade fisiológica, será a tal da fisiológica adrenalina, ou da alma da pessoa. Do futebol, sim, fisiológica, da dopamina e serotonina, sim, essas coisas todas. Mas o mais profundo, que eu acho que é uma fome existencial que nós temos todos, das perguntas existenciais: eu vou morrer, eu vou para onde? O que é que acontece? Será que eu tenho alma? Será que eu tenho espírito? Será que há mesmo Deus? Eu acho que quando nos aproximamos da morte, essas perguntas vêm mais, são mais profundas, não é? Uma pessoa quando se começa a defrontar e ao trabalhar com pessoas que estão no caminho da morte, essas perguntas aparecem, mesmo que não tenham pensado nunca, nunca na vida. Ali naquele momento aparece. E normalmente é, eu tenho medo. Eu acreditei a vida toda em Deus, mas eu na verdade não sei. uhum, Mas porquê? Porque se calhar foi um intermediário que lhe disse que havia Deus, Uhum. mas não uma procura interna, real, da minha ligação, em que não há intermediários, não é? A religião é um conjunto de dogmas e uma instituição com regras. A espiritualidade, em que há espiritualidade, pode ou não haver espiritualidade. Espiritualidade, no meu observar, é a ligação direta entre esta pessoa, este ser humano, que se identifica como ser humano, e esse grande mistério da vida, a que se pode chamar Deus, natureza, etc. Na religião, isso pode acontecer, haver espiritualidade ou não. Porque pode ser só, eu vou à igreja, rezo o terço, porque me disseram e eu tenho medo, se eu não fizer, corre mal. Mas as questões existenciais, que é o amor, o que é que eu vim cá fazer? Qual é o meu propósito? Pode chegar à conclusão que é só aproveitar a vida. sim, mas as pessoas, tu dizes, a religião pode haver espiritualidade ou não, eu acho que normalmente existe e está lá, Por acaso acho sobretudo que não, nos acho que é momentos exatamente ao complicados. Eu contrário. não sei. Acho que é exatamente ao contrário. Não, não, Normalmente estás lá porque tens que estar, porque disseram que sobretudo tinhas nos que estar. momentos difíceis, ou Aí seja, sim. há perda e não sei o quê, e aí as pessoas encontram conforto, diremos assim, não é? Certo. Acho que talvez mais nessas coisas. Nesses momentos, mas no Agora, dia a dia. No dia a dia não. mas no geral o ser humano é muito empreendedor e, portanto, encontra formas de intermediar essa necessidade. Por isso depois tens todas as religiões e igrejas que surgem a tentarem ser intermediários disso, não é? Portanto, no fundo, prestar um serviço. Mas para que é que isso é necessário, Sátia? O que é as religiões? A espiritualidade. Eu acho que não é uma questão de ser necessário. Porque é que precisamos? Eu acho que não é uma questão de Porquê que ser isso é relevante? necessário. Porquê que é Eu acho que relevante faz para parte ti, de né? nós. Parte de nós questionarmos a vida, Mas parte de acabamos de dizer nós. que 99,9% das pessoas não quer saber disso. Tu podes fazer essa pergunta às pessoas: porquê que estamos aqui? É pá, com estas conversas todas malucas. Certo, é É pá, verdade. a gente quer saber quem é que vai jogar este fim de semana, ou isto ou aquilo, ou com Mas quem eu é que acho que na aquela verdade anda. isso não é A real. prova é que quem nos está a ouvir neste momento já está interessado no tema. Hum. Porque os outros já acabaram há 5 minutos atrás. Já Exato. desligaram. Exato, exato. Já se foram embora. Isso já foram. Já desligaram o É aquela episódio. que está para aqui dizer estas coisas. Mas Mas para que é isso? É eu acho necessário? que não é É necessidade. uma curiosidade do humano? Não é curiosidade, é parte da nossa alma. E eu acho que com a evolução, a igreja é a ligação entre a vida na Terra e Deus. E só através da igreja é que podemos lá chegar. Chegámos a um ponto da humanidade em que percebemos que a igreja não vai comandar os governos, portanto vamos dividir aqui os três poderes. Portanto, não sei se já leram a carta de John Locke, que é a divisão dos três poderes e a explicação de porquê dividir-se. Foi nessa época que houve essa divisão e foi muito bem feita. O caminho dessa divisão até à Revolução Industrial foi é quase como se a independência da matéria perante o espírito, porque antes o espírito dava acesso a qualquer desculpa para fazêssemos o que quisessem, não é? A igreja fazia qualquer coisa com o ser humano, queimava, matava, controlava os governos, queria uma taxa dos governos. A Revolução Industrial
trocou e foi trocando neste período hum, o trabalho da alma pela matéria. Não, o que interessa é o que nós podemos provar e a ciência tornou-se a verdadeira religião. Eu acredito, ao olhar para o mundo como se está a passar, que agora nós estamos a chegar a um ponto em que dizermos, ok, mas a alma se calhar também existe, esta consciência última, este espírito, este Deus, esta realidade, se calhar tem tanto peso como a matéria. E estamos a ver, religião não, espiritualidade e ciência cada vez mais a abordar. E no fundo elas abordam ao mesmo tempo, que é o quê? O desconhecido. É a explicação. Mas porque é que tu Exato. dizes que a ciência se tornou verdadeira religião? Só no sentido em que ela explica a realidade? Porque nós entramos numa fase em que tudo o que não era explicado não era verdade. Tudo que a ciência não provava deixou de ser verdade, ao contrário da Exato. religião que dizia e era. E por isso começámos a viver uma vida muito mais voltada para o material. Para o material, não é? Aquilo Uhum. que conseguimos conquistar, o meu corpo, a minha casa. Mas isso não tem tanto a ver com a ciência, mas com Eu, outras eu acho coisas. que tem, eu acho que tem, porque nós não evoluímos em compartimentos. Na humanidade, nós não evoluímos em compartimentos. Esse compartimento que pode ir à frente chama depois uma evolução humana e de comportamento. Portanto, nós seguimos, é como se fôssemos todos em conjunto numa estrada que estamos a percorrer. Agora chegamos ao ponto último da materialidade, que é aquilo que nós estamos a fazer ao planeta, não é? A maneira como tratamos o nosso planeta, ah, é como nós nos tratamos. E, portanto, é tirar autoproveito. Agora, há uma evolução de consciência, que é, não pode ser só isto. O dar, o estar ao serviço, o ajudar. Isso tu disseste uma Uhum. coisa muito interessante, que é a forma como tratamos o planeta, é a forma como nos tratamos a nós. O que tu estás a dizer é Sim. que as pessoas normalmente dilapidam os seus próprios recursos. Certo? Não dormem, comem a mais, bebem a mais, não fazem exercício, continuam em relações altamente tóxicas Uhum. e é tudo sobre mim próprio, a minha dor, o que eu quero. Eu acho que nós perdemos e estamos a reconquistar o sentido de comunidade. O que é o bem comum? O que é que isso tem, o que é que isso muda na sociedade? O bem comum, pensarmos no bem comum. Por exemplo, uma cerimónia é feita em coletivo, a cerimónia das plantas. Não é feita num escritório, no medical office, com um médico e com outro enfermeiro ou terapeuta, mesmo que seja o casal pai e mãe, para representar o pai e a mãe naquela sessão que eles chamam agora psicoterapia assistida de psicodélicos. E eu acho que isto pode ser projetado em tudo o que nós fazemos. Tu não gostas desta psicoterapia, Eu acho que tem muito valor. Não posso dizer que não gosto, eu acho que tem muito valor. mas não tem o grupo, né? Mas há muita coisa que eu posso falar disto, não ser só essa parte. Esta é uma das primeiras partes que eu posso abordar agora. O trabalho em coletivo, a cura em coletivo, permite-nos, para já, receber muito mais inputs e informação através dos sons, do que é que o outro está a fazer, e isso cria-nos certos triggers e abre-nos. E a expansão do coração, que normalmente no final da maior parte das cerimónias, não digo sempre, em coletivo, conseguimos acolher a dor do outro, conseguimos não julgar, mas entender, conseguimos dar a mão mesmo que nos seja difícil, mas ele também está, esta pessoa precisa mais de apoio que eu hoje. Isso está-nos a trazer outra vez ao bem comum, ou seja, se aquela pessoa não está bem, nós todos não estamos bem. E isso foi algo que foi perdido, e foi perdido através do quê? Da individualização. O meu bem-estar, a minha casa, o meu dinheiro. E hoje em dia a política, não é, revela muito esse comportamento. Mesmo a política mundial, a nossa fronteira, nós temos que defender. Agora a corrida outra vez ao armamento. Eu tenho que me defender contra alguém. E na evolução da consciência, o ter que me defender contra alguém, e que nós temos, não é, no dia a dia, a verdade é essa. Só nós corrermos ao armamento e não educarmos as pessoas em que podemos ter diplomacia, podemos chegar a um diálogo, podemos ceder, e isto tem que partir da educação
não só em casa, mas também nas escolas, que não acontece. Isto acontece muito pouco, porque o dia-a-dia é tão rápido e estas cerimónias, porque baixam o nosso sistema de autodefesa à dor, não é? Porque o que é que acontece? O nosso cérebro faz um shutdown para não sentir a dor, por exemplo, dos traumas. Por isso é que não nos lembramos. E a cura através das plantas e do psicodélicos, a terapia assistida, é porque todas estas substâncias baixam esse mecanismo e nós temos acesso à informação que normalmente nós não queremos ter, que é a dor. Nós defendemos uns dos outros porquê? Porque nós não queremos sentir dor. Nós temos medo que a dor seja provocada. Então a evolução da consciência para mim é exatamente aí. É quando nós chegamos àquele ponto que nós, ok, a dor pode ser provocada, mas eu quero arriscar a coesão, a integração. E isto eu acho que é um dos maiores medos desde sempre. Desde nós como também predadores. Mas repara, é muito interessante o que estás a dizer, e nós, como ser humano, somos resultado precisamente desse coletivo, não é? Portanto, Exato. ou seja, desde o início nós sobrevivemos como tribos, não é? Não era famílias sequer, eram tribos que se Exato. juntavam, etc. E mesmo todas as cerimónias que estivemos a falar eram feitas em coletivo, não é? Quer fosse Sempre. dança, quer fosse canto, quer fosse essas experiências com plantas, etc. Do ponto de vista da nossa educação no Ocidente, ou moderna, se assim quisermos chamar, ela é feita precisamente ao contrário. As pessoas são ensinadas a competir desde o início, desde a Uhum. escola, não é? Quase desde o jardim infantil Em que há casa. competição. Não, no jardim Em infantil, casa. no jardim infantil há muita Há muito cooperação. coletivo, muita cooperação. É quando vais para o primeiro ano. Quando vais para o primeiro ano, quando tens que dar notas, Yeah. quando tens que mostrar, quando tens que valorizar a tua posição face ao outro, não é? Tu dizes em casa também, não é? Muitas vezes, não é? Eu acho que sim. Isto é meu. Atenção. E tem que haver o meu brinquedo. E tem que haver a disputa, especialmente entre irmãos. A disputa entre irmãos é muito importante, porque É um jogo social, não é? as crianças aprendem a zangar-se e ao mesmo tempo a perdoar e a voltar a reparar a relação. Daí a importância da sociabilização. Ninguém vive sozinho e todos nós vamos ter conflitos. Mas como reparar esses conflitos em prol do bem comum? Eu acho que essa é a grande dificuldade. E perdemos o sentido sagrado, ou seja, a minha vida vale mais que a tua. Mas onde é que a minha vida vale mais que aquele ser humano? Uhum. Se nós pensarmos de fora, vale porque eu quero que valha. Porque eu quero sobreviver, não é? Certo. Agora, como é que nós conseguimos influenciar isso em termos de sociedade? Olha, é uma boa questão, porque ao fim de 17 anos a trabalhar com pessoas, 17, já, se calhar já mais, e falando por mim também, Já agora, por falar em ti, tu vais agora dizer isso? e por mim As pessoas não também. vêm também por uma razão egoísta? Eu acho que vêm por uma tentativa de não sofrer mais, a maior parte das vezes, não sofrer, estão a evitar a dor. Mas o que eu vejo é, há uma evolução, mas esta autopreservação egoísta é um instinto de sobrevivência que todos carregamos. Qualquer espécie, eu acho, tem esse instinto de sobrevivência. Portanto, essa dualidade que nós vivemos aqui, entre nós e eu, noite e dia, matéria e espírito, é algo que faz parte da nossa existência. Mas, talvez seja na aceitação, para mim faz-me sentir isto ao ver a vida acontecer-me e a acontecer. É na aceitação dessa dualidade que eu encontro a unidade. É na aceitação da diferença e dos paradoxos constantes da vida que eu, no fundo, encontro a unidade, que é uma aceitação desse paradoxo. E só aí é que eu consigo encontrar paz. Ou seja, a morte e a vida. É o yin e o yang, não é? O yin e exemplo. o yang. Sim, eu gostava muito de explorar como é que é esse processo e esses rituais que tu fazes da alteração de consciência e porque é que as pessoas conseguem aceder às tais, retirar as barreiras para não sentir a dor e conseguem aceder. Mas antes disso, vamos aceder aqui à nossa frigideira. Temos aqui uma frigideira. Frigideira, estás aí? Só um retiro numa tribo me poderá fazer deixar de cozinhar todos os dias. Por acaso precisa de um retirozinho para deixar de Precisa cozinhar. de ti. Olha, o que é que tens para a Sátia? Temos o bife, o ovo, o arroz e a batata. Qual dos ingredientes preferes? O bife. A melhor escolha. O nosso bife é de vacas felizes.
Vamos grelhar. Deixa-me só preparar. Está quase e pronto. O ser humano é verdadeiramente livre ou vive condicionado? Ui, esta frigideira vem Eh, com cada uma. Vive condicionado. Bem, primeiro, o bife já vou levar aqui. Muito bom. Mas é verdade, eu adoro um bom bife. Ahm, o ser humano vive condicionado e tem momentos de liberdade. Mas liberdade, não estou a falar da liberdade de se fazer o que quer. É a liberdade interna dos pensamentos e sentimentos. Mas tem mesmo liberdade ou é uma liberdade fictícia, não é? Há pessoas que têm mais liberdade que outras. Não estou a falar dessa liberdade, estou a falar numa liberdade interna em que, de repente, a mente respeita o espírito, ou seja, deixa de ser furiosa e rápida e os pensamentos constantes. Há uma liberdade Como tu foste agora com a tua escolha do bife. da escolha do Em bife, que exatamente. reprimiste logo a seguir. Escolhi Se eu o bife. reprimir, não, eu já sei como é que é neste mundo condicionado, Mas lá está, tu tens a liberdade, não é? O que ele está a tentar dizer, tens a liberdade e depois nós temos um condicionamento, condicionamento certo? de nós próprios. Por isso é que eu disse, há momentos de liberdade. Agora, no comportamento, no dia a dia, eu acho que a maior parte de nós não é livre. Vive num condicionamento total. Um condicionamento da sociedade ou um Con- condicionamento de nós próprios. Dos dois, de ambos. Conhecimento total. Ouviste? Conhecimento total. Nós, por norma, temos um condicionamento social, familiar, religioso, político, crenças limitativas e traumas. E o caminho para a consciência é uma pessoa observar isso tudo e depois poder dizer assim, como é que eu quero reagir, como é que eu quero agir e não reagir à vida. Ou seja, qual é a resposta consciente que eu quero dar? Não porque estou sobre o medo só. Não só porque tive uma experiência muito negativa no meu passado. E, portanto, para isso nós temos que ganhar consciência disto tudo. E é um trabalhaço. Mas essas limitações que existem na sociedade não são propositadas para a sociedade funcionar? Ou seja, se nós não tivéssemos essas limitações, se calhar não conseguíamos funcionar em sociedade e construir as coisas que nós construímos. Com uma parte são, certamente. Nós arranjámos uma linguagem, um código de tempo, um código até de regras matemáticas para poder coexistir, não é? Nós temos os ponteiros do relógio para podermos estar aqui todas as horas. Mas será que isso é mesmo real? Não sei, tu Aqui- chegaste a horas. Eu cheguei a horas, de certeza. Não, mas será que esse tempo é real? É real aqui. Mas se calhar para a minha experiência em estado de estado alterado de consciência, que não vivo aqui no meu dia-a-dia, não existe esse Obviamente tempo. que esse tempo não existe. Não existe sequer. Sim, tanto que nós todos temos experiências Nós quando com- não damos pelo tempo a passar, não é? Não, nós condicionamos essa questão do tempo através do sítio onde estamos na Terra, não é? Sim, Os 12 Andamos à meses volta até. do Sol e não sei o quê. Então Sim, condicionamos claramente se inventamos. vivêssemos noutro planeta teríamos outro tempo seguramente. Não sei. Se calhar temos vários tempos ao mesmo tempo. Exatamente. É o mais Tempos certo. internos, tempos fisiológicos, tempos emocionais. São coisas completamente diferentes. Olha, e se para ti que estás-nos a ouvir e a ver não deste pelo tempo a passar, é porque o que nós estivemos a falar foi interessante, portanto não te esqueças de partilhar. Sati, olha, muito obrigado por partilhar todas estas coisas. Nós voltamos para a próxima. Obrigado, Sádia. Obrigado a todos. Obrigada. Não falámos quase de plantas. Ainda não acabamos. Ai não? Isto foi só para a televisão. Foi só para aquecermos. Ok. Não deixes passar mais nenhum conteúdo. Segue-nos nas nossas plataformas digitais agora. Podes ver pequenos excertos de cada programa para depois decidires em qual vais embarcar. Vamos voltar a esse processo. Portanto, temos todas estas limitações. É importante nós termos essa consciência, isso vai-nos libertar, como tu falaste até agora, de algumas dores, encontrarmos o equilíbrio entre aquilo que nos, digamos, nos preocupa e a vida para conseguirmos estar melhores connosco próprios, sermos mais nós. Até tenho dificuldade em encontrar as palavras certas para descrever isto. É assim tão estranho? Não é estranho, é interessante. Nós não falamos muito sobre estas coisas, não é? Ok. E portanto, as próprias palavras certas, Há um jargão certo. É. Para determinado as palavras, ou seja, nós no início falámos, por exemplo, de consciência, não é? Consciência depende em que Certo. área que estás a falar, não é? E aqui é a mesma coisa. O que eu queria tentar perceber é porque é que as pessoas fazem esses rituais, Uhum. não é? Portanto, Porquê? não é? Tu falaste, ok, têm uma dor ou querem ultrapassar um problema.
mas há pessoas que o fazem que não têm necessariamente uma dor, não é? Certo. Há pessoas que vão simplesmente por curiosidade ou porque querem evoluir, ou viram dizer que faz-nos evoluir emocionalmente, espiritualmente, e essas pessoas procuram isso também por essa curiosidade. A grande massa chega porque quer resolver algo dentro de si, seja no corpo, uma doença, ou um relacionamento, ou porque tem um medo, ou porque nunca conseguiu ultrapassar a morte de alguém. Portanto, normalmente está associado a um sofrimento. Não digo todos, mas a grande percentagem é. Ok, e essas pessoas, através desse ritual que tu fazes, conseguem aceder a uma parte do seu inconsciente e com isso conseguem resolver aquele ciclo infinito que tu estavas a falar? Não. Ninguém pode dizer que a pessoa entra numa cerimónia e sai resolvida. Isso não é verdade. Isso é uma ilusão que o marketing agora deste mercado quer vender. É um processo muito profundo, muito forte, em que a pessoa vai para o desconhecido, porque ninguém entra numa cerimónia e acerta muitas vezes naquilo que quer ver. A cerimónia em si é feita entre a consciência da pessoa, a planta e o facilitador que está ali. Na palavra mais indígena há quem chame xamãs, outras palavras, Podes só descrever um bocadinho então como é que é esse processo? Portanto, as pessoas vão para um retiro, não é? Do que eu percebi, certo? para um sítio qualquer na América Primeiro, Latina, normalmente. primeiro, vão não, ter com o primeiro tem uma xamã. entrevista médica sobre o estado da pessoa. O Mas estado, isso é agora, não é? Isso estás a descrever agora. sim, Sim, eu sim, mas quando comecei não havia nada disso. Quando eu comecei há muitos anos atrás, os meus filhos têm 18, portanto há 17 anos, não havia nada disso. E éramos aqueles seekers for consciousness no mundo inteiro, que queríamos era descobrir algo que nos pudesse abrir mais e pudéssemos como se nos aventurássemos nas aventuras da consciência. E isso era uma das formas, como a meditação, como a respiração, como a água gelada, como andar em brasas, tudo o que nos permitisse fazer algo fora do normal e que nos expandisse a consciência. Portanto, íamos para o meio da tribo e éramos tratados iguais. A partir do momento em que eu comecei a viver cada vez mais lá e o ser humano mais moderno começou a chegar, eu falei Desculpa, lá onde? na Amazónia peruana, ou seja, comecei a estar várias épocas temporais para fazer esse trabalho. Quanto mais o homem moderno chegou e que não eram aqueles seekers por essas dimensões que por nós até dizíamos, olha, se eu morrer, morri, não é como surfaram das gigantes, a pessoa sabe, pode criar um risco. Quando isso começou a chegar, porque as pessoas que chegavam depois da selva, esses seekers, e contavam, relatavam que tinham curado determinadas doenças, que tinham perdoado os pais, que não conseguiam perdoar, que a relação deles mudou completamente, conseguiram perdoar os maridos, que se perdoaram a si próprios, mais pessoas começaram a vir e começaram a migrar. E Quer dizer, eu também quero, né? Eu também quero perdoar os claro, meus pais. exatamente, não é? Se eu puder perdoar e não viver com uma dor cada vez que o meu pai entra-me pela porta adentro e ficar irritada e congelada e não poder ouvi-lo, era uma grande evolução na vida daquele ser humano. Portanto, cada vez mais pessoas procuraram. Aí, nessa nossa fase, e eu a trabalhar nessa área, disse ao José, que era o meu professor na altura, o José Campos, que é uma pessoa fantástica. José, nós temos que começar a perceber quem é que são estas pessoas que chegam aqui, porque se acontece alguma é perigoso. A Portanto, foi profissionalizar o introduzido, processo, né? exatamente, foi introduzido uma entrevista médica, sabermos todo o relatório médico da pessoa e a vida da pessoa, para termos certeza que aquela pessoa está apta a fazer as cerimónias, porque há várias situações que não podem. Por exemplo, com a ketamina, pessoas que com a ayahuasca, por exemplo, não podem porque estão antidepressivos, com a ketamina já podem, que é uma substância química, é um anestésico. E daí a ketamina hoje em dia também estar a ter grande campo, porque estas pessoas não têm que esperar fazer o desmame, se calhar não conseguem sobreviver a um desmame, porque não conseguem, estão altamente depressivas, e aqui podem fazer o tratamento ao mesmo tempo, que abre outras dimensões, que é outro tipo de trabalho. Eu, quando tirei o Medical Training na Califórnia de Ketamine Medical Training, apesar de não ser médica, aceitaram-me devido aos meus anos de experiência e número de pessoas que já trabalhei, vi grandes diferenças entre os dois. Depois podemos explorar essa parte.
Portanto, tem uma entrevista médica, depois uma entrevista emocional, ou seja, de terapia. Quando a pessoa é aceite, Tentar perceber as motivações, não é? e sim, e os traumas E os que já problemas. traz, e os problemas que já traz. Essa pessoa é aceite e entra na selva e cada pessoa está a X dias na sua casa, isolado, sozinho, e depois, dia sim, dia não, tem uma cerimónia. Isolado, sozinho? Isolado, exatamente. Então, mas não era Estamos em numa grupo? a cerimónia é em grupo, mas durante o dia Tens que trabalhar nas tuas coisas tens de sozinho. ficar contigo. Portanto, é a prática do isolamento e do silêncio é algo que há em todas as culturas que se trabalhavam espiritualmente ao longo dos séculos. E o que é que as pessoas ficam a fazer o dia todo? Estar consigo próprias Ui, é incrível. sem É o telemóvel. ruído. Sem telemóvel, Sem livros? podem levar livros. Ou seja, antes não se podia sequer levar livros, mas percebemos que o homem moderno tem uma tolerância muito pequena ao barulho mental, ou seja, à quantidade de pensamentos e emoções que tem. Portanto, para aliviar esse processo, podem levar livros, podem pintar. Mas a verdade é que ninguém consegue estar 24 horas a ler um livro. Se calhar está 6 horas, se calhar está 3 horas. Esse silêncio e estar consigo próprio permite-lhe aceder a recantos internos que normalmente estamos completamente anestesiados no dia a dia pelo próprio dia e não acedemos. Portanto, tem acesso a um conteúdo emocional e mental da sua própria vida, do que é que realmente sente, que normalmente nós não acedemos, só acedemos a coisas grandes. Não é? Ou através de um filme, lá choramos um pouco, ou partilhamos com este ou aquele. Ali não há partilha, não há uma visão de fora. A pessoa está consigo própria. E começa a fazer o processo. Quando toma as plantas e que tem essas cerimónias em que a própria planta e a sua consciência fazem uma simbiose, e daí eu achar que a inteligência artificial no futuro será igual a estas plantas, é uma simbiose orgânica em que o sistema de autodefesa dos traumas, dos medos baixa, temos acesso a essas experiências novamente. Não só, mas a outras dimensões completamente diferentes. Aprender ao sentir que é a chuva. Que ensinamento é que eu posso ter ao sentir que sou a chuva? Que ensinamento é que eu posso ter ao perceber o que a outra pessoa sentiu? Uma das minhas maiores, foi, ah, bem, são muitas, não são muitos anos, não é? Mas assim, uma das que mudou mesmo a minha vida foi quando eu percebi, através da medicina, e já tinha feito terapia, retiros, tanta coisa. Eu sabia com a cabeça, mas não havia uma mudança interna na minha qualidade interna de sentir. Eu estava comportamentalmente mais, digamos, Consciente. a tentar lutar com o que se passava dentro de mim para não projetar no outro a minha dor. Ou seja, comportava-me melhor. Tinha mais controle nos meus impulsos, que é importante. Mas o que me aconteceu foi, numa dessas grandes cerimónias, eu vi como eu reagia à minha própria mãe porque ela não me conseguiu defender do abuso sexual que se passava em minha casa. E numa família económica e culturalmente alta, onde há muitos médicos, há muitos engenheiros, há muitos cientistas, há políticos. Portanto, não é o abuso sexual não acontece em ambientes de escassez, acontece em todo lado. E eu já tinha até perdoado o meu padrasto, verdadeiramente, feito as pazes internamente, nesta terapia toda, mas eu não conseguia com a minha mãe. Eu não conseguia. E a primeira vez que eu realmente Porque não perdoavas ele a não te ter protegido. não me ter protegido, ou seja, a minha criança interior não conseguia entender como é que uma mãe não. E eu já era mãe quando tive esta cura. Eu já era mãe, portanto já tinha filhos de 1 ano. E ela, mesmo que tentasse ser uma grande avó que é fantástica, ela entrava e eu fechava-me, ficava congelada, não conseguia, apesar de a adorar e a admirar muito, mas internamente aquilo não passava. E foi numa cerimónia em que a minha consciência e a planta mostraram: és uma ayahuasqueira já, e és terapeuta, e trazes pessoas, e fazemos este processo. Agora anda cá a ver como é que tratas a tua mãe. E eu senti o que ela sentiu.
ela a tentar recuperar a nossa relação, a tentar, e eu não deixar, porque eu não conseguia não sentir aquela dor. E ali, naquela cerimónia, eu senti pois isto tudo é com visões, mas sentidas no corpo. São metáforas, mas são reais naquele momento no meu cérebro, no nosso cérebro. Então o coração descongelou e eu senti a dor dela. E ao sentir a dor dela, eu consegui apaziguar a minha e perdoá-la. E a nossa vida mudou. E como esta história, há muitas outras. Mas a nossa vida mudou. Mudou realmente. O amor que eu consegui voltar a sentir, a paz que eu consegui sentir com ela, mudou a minha vida. Não só com ela, mas a minha vida como mãe. Porque se eu não aceitava a minha mãe, exatamente com o que aconteceu, e fiz as pazes com ela, eu não conseguia ser uma mãe a 100% para os meus filhos, porque há uma parte que estava em conflito com a própria mãe. É Que aquela coisa que por vezes os filhos acabam por sofrer o mesmo que os pais, não é? Claro. A seguir a mesma via. E em terapia, nós lidamos com isto todos os dias. A relação dos pais com os filhos. Eu estava-te a ouvir e estava é extraordinário o que tu partilhaste, obrigado, mas estava aí a pensar uma coisa que não sei se faz sentido, que é esse tipo de experiências, ou as pessoas passarem por outro tipo de experiências distintas do seu dia a dia, é uma coisa que também se consegue através da arte. Tu ainda há bocado Não falaste sei que a se é pessoa tão profundo. chorou ao ver um filme, ou emocionou-se com outra cena qualquer, ou seja, provavelmente há pessoas que procuram e que resolvem isso através da arte, ou visualizar a arte, ou ver filmes, ou ver quadros, ouvir música, não? Eu acredito que sim, e ao mesmo tempo que não. Sinceramente, com a experiência toda que eu tenho vindo a ter Acho estes que é anos muito todos. superficial, ou seja, Não toca-se no digo assunto. superficial, pode ser profundo, mas o nosso sistema de autodefesa da dor é muito forte. Nós não queremos voltar a sentir a dor, portanto, nós fazemos tudo para evitar a dor. Há momentos que nós podemos abrir, mas para traumas graves, por exemplo, militares, ao trabalhar com militares, não é? Eu trabalho com militares, eles fizeram já terapia, tomaram os antidepressivos todos, misturam com álcool e aquilo não muda. Partilham. E o que eu vejo, vejo grandes passos nos militares que tomam, especialmente a planta ayahuasca. Depois há diferenças entre as plantas. Portanto, vou falar desta que eu acho que é mais forte e que tem mais resultados, verdadeiramente. Eu vejo os militares que são traumas gigantes, não é? Mataram muita gente, tiveram que fazer coisas obrigados que não queriam fazer, outros que passaram os limites porque estavam num. As pessoas acabam por fazer coisas que nunca pensaram fazer na vida em determinados ambientes. Perdoarem-se por isso, recuperarem uma capacidade de viver no dia a dia com calma, não sempre em estado de alerta, onde é que eu posso fugir aquele som, sem pesadelos constantes. Eu vejo neste trabalho. Mas tu achas que só é possível aceder a isso através de estados alterados de consciência? Sim, eu acredito que agora o estado alterado de consciência pode ser provocado por visualização da arte se essa pessoa for extremamente sensível. Hum. Eu- Ou seja, há outras formas de tu acederes a isso? Sim, mesmo em terapia, se for bem conduzida e aceder a estados alterados profundos, também. Agora, o que eu vejo é que quanto maior o trauma, maior a autodefesa. E por norma, ou essa pessoa é muito sensível e podemos ir com ferramentas que temos aqui ao nosso dispor constantemente, porque essa pessoa tem essa sensibilidade e é mais fácil abrir-se, ou então, por norma, quanto maior o trauma, maior a autodefesa, as ferramentas têm que ser muito específicas e que consigam ir acedendo, porque não se acede tudo de uma vez. Portanto, há camadas, há layers. E com muito cuidado, não é? Quanto maior o trauma, maior o cuidado que temos que ter para não retraumatizar ainda mais as pessoas. Traumas muito profundos. Esses traumas profundos são resultado de experiências no presente que nós não conseguimos resolver, que acabam por se solidificar no nosso inconsciente e depois levam a comportamentos nossos que nós não conseguimos explicar. Se nós constantemente estamos a aceder a esse inconsciente e estamos a trabalhar, digamos, na nossa espiritualidade, na nossa mente, se calhar é mais difícil solidificar estes traumas graves, não é?
certo? Antes de, É como se antes de estivéssemos dar sempre essa resposta, a arrumar o quarto, estás a ver? certo, exato. Ou a casa. Antes de dar essa resposta, gostava só de dizer uma coisa. O trauma não é aquilo que nos acontece. O trauma é como nós reagimos à experiência. Por Certo. exemplo, 2 militares na mesma ação, um pode ficar altamente traumatizado e o outro não. Eu ser abusada e a minha irmã ser abusada, eu se calhar tenho uma resiliência, ela tem outra. Portanto, não é o que nos acontece, mas como este ser humano reage àquilo que acontece. Uhum. E o trauma tem o grau dessa resiliência à dificuldade ou não. Mas não, é Primeiro. uma resiliência genérica ou específica àquela situação? É específica a cada indivíduo, Eu a cada acho que é situação. É específica, cada exato. indivíduo, sim, mas também é a situação ou não? Ou seja, um indivíduo que é resiliente numa determinada situação, em geral é mais É resiliente a mais, qualquer outro tipo de mas depende situação. da fase da vida dele, por exemplo. Imagino que acabou de passar um divórcio e de repente há uma acumulação com um desastre e uma acumulação com o abuso sexual. Portanto, ele pode ter muita resiliência, mas se houver uma sequência de traumas, É a tal fragilidade, essa pessoa fragilização. pode entrar numa fragilização. Ahm, e isso é muito importante para percebermos o trauma, não é o que nos acontece, mas aquilo como reagimos e tem a ver com a resiliência dessas pessoas. A pessoa que se trabalha, exercita o músculo da consciência, que tem noção dos seus sentimentos profundos e a qualidade dos seus pensamentos, por norma, fica mais resiliente. Porquê? Porque não está a ser guiado pelo seu inconsciente. Agora estou aqui e nem me percebi como é que eu vim Não é aqui parar. simplesmente um espectador, não é? Exatamente. O observador começa a ganhar uma resiliência, ok, já sei que vou me sentir irritado nesta situação. Como é que eu quero reagir? Eu não quero explodir hoje. Não vou explodir. Começa a trabalhar e percebe o que me trigger eu ficar irritado é o tom de voz ou alguma coisa que me faz lembrar uma determinada emoção, que desperta uma emoção. Já sei que estou. Como é que eu posso trabalhar com isto? Todo este trabalho da consciência que hoje em dia é feito em terapia, antes era feito em retiros espirituais e ainda é. Muitos retiros espirituais. Tem a ver com a autoobservação. Ou no confessionário? Ou no confessionário, completamente. Lá está, é aquela conversa do autopiloto. Quando nós estamos em autopiloto, estamos completamente a deixar as situações passarem por nós e a solidificar essas coisas no inconsciente sem sequer termos noção do que é que estamos a fazer, nem porque é que estamos ali, nem o que é que está a acontecer, nem o que é que nós sentimos, nem porquê. Exatamente. Não é? E a ayahuasca é uma chave para isso, no fundo. Mas Para o observador. tu dirias que 10 milhões de portugueses deviam passar por experiência Não, da ayahuasca não, recorrentemente? não. Eu acho que isso é o maior disparate que anda para aí também, a dizer que toda a gente devia fazer terapia psicadélica assistida ou os psicadélicos naturais. Isto não é uma moda. Isto é um trabalho super profundo que tem que ser bem dirigido, com preparação, o trabalho em sala bem dirigido e depois com a integração, que demora. Sim, mas toda a gente devia ir ao ginásio, certo? Ou toda a gente devia fazer exercício físico, Exato, de ir ao alimentar-se ginásio, bem e depende. dormir bem. Sim, Toda a gente devia ser toda mais a gente, consciente. toda a gente devia trabalhar na sua consciência. Isso, Agora, não tem que ser com os psicadélicos. ok. Por exemplo, pessoas com problemas de cardíacos, diabetes, que estão a tomar antidepressivos ou moduladores do humor, pessoas Estão a que tomar têm, isso porque não têm o seu problema da consciência resolvido, não é? na grande maioria sim, há casos que acho que não é só sobre isso. Na grande maioria a pessoa entra em depressão e às vezes até pela alimentação e pelo meio ambiente. Chega-se à conclusão, se mudar a alimentação, porque o segundo cérebro, não é? Que chamam segundo, para mim não é segundo, porque tudo trabalha em conjunto. O O intestino, intestino, não é? não é? Ligado ao cérebro. Se nós tivermos uma flora saudável, nós vamos pensar melhor e vamos sentir-nos melhor. E tudo é tudo trabalha em conjunto. E é aqui que a ciência ainda, agora já não, dividia em compartimentos e agora nós sabemos que nós somos um organismo holístico, daí a palavra holística, não é? Sem dúvida. Por exemplo, Lion's Mane, isto agora em Portugal, já sei que vocês têm esta marca. Eu fico muito feliz, mas há 17 anos eu já tomava Lion's Mane e Cordyceps e outros, e Reishi, tudo junto. É as próximas do Bitalk. não é? Acho muito Depois de bem, vendermos Lion's vou ser Mane, vossa cliente. também vamos ter Cordyceps e E esses depois todos. podem fazer uma fórmula em conjunto, até os Neurotropics. Eu tomo Neurotropics há 17 anos. Portanto, e as pessoas nem sabem disto. E a maior há coisas que são fisiológicas, mas há outras que são emocionais. E há outras coisas que não são resolvidas por terapia. É bioquímico. Portanto, a Ou seja, ayahuasca, estás a dizer que por exemplo, um Lion's Mane é uma questão
bioquímica, ou seja, uma questão física, não é? Na minha teoria não, na minha filosofia de vida não, porque todas as plantas têm um espírito. Ok. E é um espírito fortíssimo e é incrível o que nos ajuda fisiologicamente, porque tem uma interação bioquímica, mas também tem uma interação espiritual. Daí a importância de sabermos como é que é cultivado. Sim, nem se nós conhecemos. Sabemos Essa exatamente. é uma- Exatamente, essa vocês é sabem o quem que fazem. e por Não, e quem. depois, qual é a relação que têm com essa planta? Na nossa área, nós temos uma relação com as plantas. Portanto, eu não dou nenhuma planta a ninguém sem eu ter criado uma relação com aquela planta, estudá-la fisicamente, não é? Mas o que é que ela me traz? O que é que ela induz? Quais são os sonhos? Quais são as Mas se tu mensagens? conheceres o Paulo, vais perceber que ele é uma pessoa que se dá muito bem com essas plantas. Sim, o Paulo é quem, Falar com as quem produz plantas. os É quem cogumelos. fala, Sim. é quem Pronto. trata disso. Vou Mas, adorar começar. mas voltando um bocadinho à questão que o Tocha colocou, que eu acho que é muito pertinente, tu agora tomaste, talvez tentasses tomar uma posição politicamente correta. Não, Porque, não sou. porque repara, Eu não sou mesmo politicamente correta. Ok. É uma grande eu chatice essa. estou a tentar quebrar as tuas barreiras. Que é, Não sou. Essa não é a verdade. no sentido é que, É que é me- todas as pessoas devem procurar, no fundo, entrar diremos assim, No seu profundo. no seu profundo. Exato. Epá, e se efetivamente uma forma mais fácil de o fazer será através de uma planta dessas, porque não? Certo, Porque é que mas tem não que é para ser por toda a terapia? gente. Sim, mas se colocares de fora pessoas com problemas físicos, ou Graves. seja, que não As podem pessoas tomar. morrem. Certo. As pessoas morrem. Uma pessoa com diabetes, se o facilitador ou o xamã não sabe que aquela pessoa tem diabetes e não sabe trabalhar com as plantas e diabetes, mata a pessoa. Não é uma brincadeira. Ok. Isto tem consequências reais. Mas assumindo que há 7 milhões de portugueses que podem Podem fisicamente tomar. Só aqueles que sentirem que querem ir por esse caminho, porque é um trabalho fortíssimo. Não é ir fazer uma terapia e chorar e aceder e eu já e pronto, passado meia hora estou pronto para voltar à minha vida. É um trabalho que tem uma profundidade ao nível emocional gigante, que pode abrir processos grandes que precisam de integração no tempo e com assistência real. Portanto, não é um trabalho para qualquer um, não é mesmo. É um trabalho, e isto tem que ser dito às pessoas, e tem que ser. E aqui depois entramos num conflito, que é agora o mercado médico quer estas plantas, quer estas substâncias e diz que só eles podem dar para haver segurança. Pois é, mas esquecem-se de onde é que isto veio. Esquecem-se que há uma parte espiritual que eles não conseguem. Sim, tomar o comprimido em casa É e completamente estar a olhar diferente. para a televisão a ver o preço certo. Isso não existe, não é? E se existir é gravíssimo. Não, já. isso existe, isso é a realidade. É a realidade das pessoas que tomam essas substâncias para adormecer, mais uma vez. Certo. E este trabalho é para acordar. E por isso, quando acordamos, há processos muito difíceis. De repente, vermos a nossa inveja, vermos o mesquinho que nós somos, é altamente perturbante. E a pessoa entra num processo de rever a vida fortíssimo, por exemplo. Ou de repente entrar em contacto com espíritos e outros seres. E agora como é que eu integro isto na vida? Um médico que não toma e só dá, nem sabe o que é que isso é. Portanto, como é que ele pode guiar alguém? Vai fazer a terapia normal do pai, da mãe, do trauma. E agora vamos tentar integrar aqueles espíritos e seres de outras dimensões no pai e da mãe. Quer dizer, portanto, os médicos têm que entrar num processo, os médicos ou os terapeutas de psicoterapia assistida, num processo longo de autoconhecimento com os psicodélicos e ao lado de alguém que sabe o que é que está a fazer. É como se fosse uma universidade novamente. E não é por terem estudado medicina que estão aptos a... Não estão aptos. Estão aptos só a dizer esta pessoa pode tomar ou não pode tomar fisiologicamente. Uma pessoa para poder induzir, abrir um espaço destes, é uma pessoa que tem que estar altamente experienciada nessas dimensões. Agora imaginem pessoas com religião forte e vem o diabo. E vem o diabo no pai delas. Como é que uma pessoa que nunca viu uma coisa destas, no pai delas, ou no professor delas, ou naquela pessoa que estava ali ao lado? Ela pensou que viu o diabo, ok. Não, ela ali viu. Ela Aí viu. é que tá. Se pensou é porque viu, não Ela é? viu, experimentou, Claro. sentiu. Aí é que está, que isto é uma Pois. realidade diferente só do que agora vou levar ali, vamos pensar nisto e vamos Não, conquistar. não.
É muito É uma experiência. diferente. Portanto, toda esta camada médica que está-se a iniciar, e há médicos muito bons e que têm experiência e que podem fazer o trabalho, mas a grande maioria tem que ser guiada no seu processo. E não é fazer 10 cerimónias, é se calhar estar 5 anos a assistir alguém e a tomar. E agora levantei uma questão que é, repara, em termos tradicionais, É assim que se passa. havia a figura do xamã. Certo. Portanto, o xamã era alguém que, desde pequeno, que ele habituou-se a respeitar e em quem deposita confiança para fazer esse caminho. Posso com só ele. fazer uma correção? É mais do que desde pequeno. Ele desde pequeno nasceu nessa cultura. Certo, Certo. certo. Agora, também é Hum. preciso dizer assim, não é por ter nascido naquela cultura que ele está apto a ser xamã. Não. Eu estou a falar é que ele, desde pequeno, identificou o xamã como sendo uma pessoa que pode conduzi-lo, por exemplo, numa Certo. Não experiência estás a dessas. falar do xamã em si, estás a falar da pessoa que Estou a está falar na da tribo pessoa da Ali. e tribo. que reconhece o tribo. xamã como essa autoridade. Portanto, Ou o ritual, certo. não é? Ou as plantas Mas há também. uma confiança no ritual, porque ela está Nasceu enraizada na ali. cultura, não é? Porque a pessoa nasceu ali, e há confiança na figura do xamã, porque essa confiança faz parte da cultura da tribo, não é? Certo. Portanto, não é preciso convencê-lo a que podes confiar perfeitamente no xamã, porque aquilo faz parte da vida deles. Não é bem assim o que se passa lá. Não? Não é. Mas nas tribos, Não tradicionalmente, não é. Há muita gente dentro das próprias tribos que tem medo das plantas, porque sabe, são processos super profundos. Mas não confia no xamã, Se- mais ou menos, nem sempre. Como é que dizer? Confiam e não confiam, por isso é que não fazem também, não é? Não fazem muitas Não vezes. fazem, escolhem não fazer. Porque também assistiram a experiências más, de certeza. Ou porque não querem, porque têm medos. Ser indígena ou ser moderno vai dar ao mesmo, no sentido de nós somos seres humanos com medos e com processos profundos íntimos, não é? E depois há quem tenha princípios, há quem não tenha princípios, há quem tenha resiliência, há quem não tenha resiliência. Poucos falam disto, mas eu vejo muitas pessoas que se dizem xamãs e não são xamãs. Estão a manipular novamente o mercado para poder conquistar o mercado. E antes um xamã era escolhido pela própria planta ou pela tribo em geral. Hoje em dia já não é assim. O mercado cresceu tal que qualquer um hoje em dia, porque é indígena, chega aqui e diz: eu sou xamã. Ok, E não é real, é é um mercado. falso. Ok. É falso e traz muitos problemas. E daí o mercado médico está a ganhar. Xamãs. Novos. Não, ao contrário, está a ganhar campo porque diz que o que se passa ali não é seguro. E é verdade. eles estão a sabotar a área, Há os falsos muito- xamãs. Certo, como há os falsos políticos, os corruptos. Portanto, não é o xamã, não é a medicina, não é o dinheiro, é o ser humano. E isso passa-se em todo lado, dentro Mas das isso vai de tribos. encontrar aquilo que eu estava a perguntar, que é como é que a pessoa hoje pode Oi? ter a confiança na figura que Do lhe xamã? propõe uma experiência, Uhum. que se vai chamar xamã a si próprio, ou que é reconhecido a fazer esse tipo de práticas, e vai se entregar àquela pessoa. Porque é uma viagem acompanhada complicada, não é? Aquilo Sim. que eu estou a perceber. Primeiro, eu diria que tem que se tirar referências. Sempre. Tirem referências dessa pessoa. Procurem. O que é que dizem dessa pessoa? Segundo, se não houver uma entrevista médica prévia, hoje em dia não vão. Porque é grave uma pessoa não saber se aquela pessoa tem diabetes, não tem diabetes, tem a tensão alta, não tem tensão alta, se na família há esquizofrenia ou bipolaridade, porque se nós trabalhamos o inconsciente coletivo e nós recebemos a informação, hoje em dia está mais provado que há trauma transgeracional. Nós recebemos o trauma, no mínimo, até 7 gerações passadas e passamos 7 gerações para a frente. É científico. É provado. Uma pessoa que teve nos campos de concentração ou que foi um índio que foi sequestrado e posto numa instituição, a família, mesmo que passado umas décadas vivam bem, tem sentimentos que não estão ligados à vida deles no dia a dia. E o que é que aconteceu? Receberam através do ADN da informação do pai e da mãe. Portanto, nós não carregamos só as nossas coisas desta vida, carregamos dos nossos avós, dos nossos Antepassados. dos Os bisavós, antepassados, exatamente, trisavós, Ascendentes. exatamente, os nossos ascendentes. E isso em cerimónia vem.
Eu acho que hoje em dia nem a grande maioria dos médicos têm que aprender estas coisas e já há muitos que sabem muita coisa e porque viram resultados neles próprios. A maior parte dos psicólogos que começaram nos rituais e viram, uau, o importante que é para eles. Mas também se aperceberam das loucuras que estão a acontecer. E então, é realmente mais seguro medicamente, mas e há pessoas que até começar one-to-one acaba por ser mais fácil. Têm menos medo de ser expostos, têm medo o que é que pode acontecer num grupo. Pode ser mais fácil. Mas a riqueza, para mim, na minha ótica, e eu acho que a maior parte das grandes universidades agora que estudam os psicadélicos lá fora, já estão a chegar à conclusão que realmente é no coletivo, com segurança, com uma equipa grande, com uma equipa do trabalho de preparação, com uma equipa dentro da sessão para podermos assistir em momentos difíceis cada pessoa. O que é assistir em momentos difíceis? Já referiste isso várias vezes. Momentos difíceis é quando a pessoa tem muito medo do que está a ver e quer acabar com a sessão. E tu não acabas com uma sessão, a não ser que adormeças a pessoa com uma injeção, Portanto, aquilo é tudo uma cerimónia até à ingestão, imagino eu, né? Há certo? uma cerimónia até que tu possas ingerir. Assim, a partir do momento em que ingeres, entrou no teu sistema, o teu corpo começou a absorver e começou-se a ligar com a planta, né? Certo? E é imparável o processo. Não é imparável, há formas de suavizar, mas, mas nós muitas vezes percebemos que a pessoa não precisa de suavizar nada, precisa de só acompanhamento para passar aquela fase. Mas isso aqui é uma conversa? É dar-lhe a mão? É estar ao lado, acompanhar quando tem tremores, quando tem catarses de choro, quando expressa medo, fazê-la sentir segura e que consegue fazer o processo. Mas espera, mas todas as pessoas têm o processo do medo? Não, Não. não. Muita gente não tem processos de medo, Portanto, mas há uma fase que a grande maioria tem. É normal, especialmente no início deste trabalho. Nós entramos em contacto com dimensões que nunca vimos na vida. Podemos ter experiências de desintegrar o corpo completamente, uma pessoa deixa de sentir o corpo e está noutra dimensão. Portanto, isso para muita gente causa pânico. pânico ou receio que nunca mais volta ao normal. Eu lembro, por exemplo, no Ketamine Medical Training, eles disseram: olha, ela é a chama, vamos lhe dar uma dose grande. Eu disse: atenção, eu sou muito sensível. Portanto, a minha. São pessoas que eu adoro e é dado por médicos. Uma sessão que durou 1 hora demorou-me 12. E a única coisa que eu pensei durante a sessão foi: olha, se tiver que ficar aqui, não fico mal, porque eu adoro estas dimensões, mas isto sou eu. Agora, uma pessoa que não está naquele ambiente ou nunca esteve, o primeiro é dizer: ai meu Deus, o que é que me vai acontecer? Não é? E como é que eu lido com isto? Como é que eu saio daqui? E nós temos que ajudar a pessoa a passar e a suavizar esse medo com calma, com tom de voz, com acompanhamento, e a pessoa suaviza e segue o processo e acaba o processo e integra. Uhum. Até que ponto é que essas experiências que as pessoas vivem não são completamente aleatórias porque o teu cérebro está simplesmente louco e os neurónios estão a disparar para todos os lados? Ou seja, aquilo pode não ter significado nenhum, ser só os teus neurónios a dispararem aleatoriamente, e isso faz com que tu tenhas visões e depois tu estás a dizer que nós tiramos conclusões dessa situação. Uhum. Há uma primeira fase, eu pelo menos chamo da first door, que é a psychedelic door, que é só ver cores. Há muitas pessoas que ficam só nas cores, nas formas, porque não conseguem, assim, no caso como eu trabalho, eu nunca dou uma cerimónia a primeira vez à pessoa para a pessoa de repente ter uma experiência avassaladora, pelo contrário, vai ser muito pequena para a pessoa ir ganhando confiança primeiro na equipa, no que se passa, para terem a capacidade de ver: "Ai, não há nenhuma loucura aqui dentro", e depois vamos aumentando conforme a pessoa se sente capaz. Agora também quero dizer que as grandes transformações que eu tenho visto em mim e nas outras pessoas é quando as cerimónias são realmente muito mais profundas, porque temos acesso. Profundas dizes, doses maiores. Não é só maiores, por exemplo, uma pessoa esquelética, magrinha, tenho várias clientes, mulheres esqueléticas baixas, de 1,50 m. Às vezes essas pessoas têm que tomar
doses grandes, e a outra, que é 2 metros e, e tem mais quase 80 quilos que ela, toma uma dose muito pequena. Tem a ver com a nossa sensibilidade também. Às vezes a mesma dose da mesma pessoa, em dias diferentes, tem uma eficácia completamente diferente. Daí a ayahuasca ser uma das plantas mais difíceis de medicá-la, porque não é previsível. Por exemplo, a psilocybin é mais previsível e que tem imensas consequências muito positivas. Ahm, mas são medicinas diferentes. Tanto que o psilocybin é feito em laboratório, é extração, e os cogumelos tomados, ingeridos e comidos ainda é diferente. Normalmente esses cogumelos ingeridos e tomados são em cerimónia. Psilocybin hoje em dia mais pela Estás a parte falar médica. é aquilo que é a história daquele cogumelo vermelho, não é? Sim. Há vários cogumelos. Uhum. Há vários. E a ayahuasca E é um conjunto de ervas, né? De 2 plantas ou mais. De E- 2 e- Ou mais. ou mais. Por acaso Ou mais. pensava que era duas também. É. E também é um cato, né? Peyote, né? Peyote, que é o princípio ativo. Na ayahuasca, DMT, psilocybin nos cogumelos e mescalina no peyote. Mescalina. Não é? No meu caminho xamânico fui treinada em todos, não há como, e outras ainda. Mas nós nem chamamos pelos nomes científicos do princípio ativo, mescalina, DMT ou psilocybin ou bogaína, porque para nós as medicinas não é uma medicina, não é uma substância. É a planta. É a substância bioquímica que ela traz e o espírito da planta. E daí chamarmos teacher plants, plantas de medicina. Mas um Porque cogumelo vão e curar não só o corpo, mas a alma. mas o cogumelo e o cacto, ok, o cogumelo não é uma planta, né? Sim, mas é do mundo das plantas. É um fungo. É um Vai dar. fungo, mas no mundo das plantas. Ou seja, tem um espírito, é um ser vivo. O que eu quero dizer é que nós vimos estas plantas, ou um fungo, ou o cacto, como seres vivos, que têm uma mestria e que nos passam essa mestria. Então as experiências com todos eles, obviamente, são bastante diferentes. São diferentes. E também envolvem este tipo de retiros, ou seja, há retiros mais Há para. retiros de todas as plantas. Porque no fundo isto foi começado pelas tribos dos locais, era a forma deles expandirem a consciência e curar a alma. E curar a alma é ver aquilo que eu disse no início: a inveja, a mesquinhez, o ódio. Isso é curar a alma. Uhum. Libertar-nos, purgar esses sentimentos fortes e destrutivos, nossos e de outras pessoas, não é? Em relação a outras pessoas, e conseguimos processar isso de uma forma de voltarmos a uma harmonia. E aqui há outra coisa que é, na terapia psicadélica assistida, eu volto a dizer que para mim é super importante e tem o seu espaço. Nós trazemos a pessoa para se tratar. E o que é que eu vou buscar estas substâncias? Eu vou buscar no mundo indígena e dos rituais, não é só isso. Eu não me venho só tratar, eu também venho dar. Eu também venho criar uma relação com as plantas. Eu também venho criar uma relação com a natureza e com o grande mistério da vida. Como é que eu posso contribuir para uma vida melhor no todo? Tornar-me mais consciente, menos invejoso, ter mais consciência de como é que eu me trato e trato a minha família, como é que eu comunico. Aqui também se pode aceder a isto, mas isto é muito importante nesta fase, neste lado. Nós não nos vimos só a tratar-nos, nós estamos no relacionamento com o grande mistério e com a natureza, que é o que eu acho que faz falta neste Para tempo da evitar aquela humanidade. parte, não é? Hã? Para evitar a necessidade de tratamento. Essa parte, em termos de abordar o tema sob o ponto de vista espiritual, é precisamente para nós evitar, ou seja, estamos a atuar no campo da prevenção também, não é? Certo, Se assim quisermos simplificar. também. Mas E eu acho não- que é um bocadinho mais fundo que isso, é restabelecer uma sociedade baseada numa interação, numa codependência, numa interdependência, em que a natureza é um ser vivo. Mas nós perdemos Nós isso, perdemos isso. Nós perdemos essa relação. a relação com a natureza. A relação com o nosso meio ambiente, com a nossa casa, com aquela que nos dá a vida, que nos alimenta. Ou seja, nós temos que aprender a aprender com a natureza novamente. Também, e mais do que isso, a respeitar. E Ora. aprender com a nossa natureza própria também.
O Tocha estava aqui a fazer um. Está a Tá. fazer um Onde é plug isso? para o livro que o José Serra escreveu, Aprender a Aprender com a Natureza. Ah, é? Já agora está Ai, gostava de disponível. ler. Quem quiser já ver, te está ofereço. disponível nas livrarias. Gostava muito de ler. Mas sim, ou seja, nós tínhamos essa ligação com a natureza e depois tu falaste na separação dos três poderes, foi mais ou menos nessa altura que tu sentes que nós começámos a perder isso, Não, Revolução Industrial mais. mais Revolução Quando Industrial. houve automatização cada vez mais, não é? Mas E na verdade foi quando a sociedade humana deu o salto, né, tecnológico e de riqueza. totalmente. Mas atenção, mas foi o momento a partir do qual o ser humano passou a ser uma peça na engrenagem. Exato. No sistema da sociedade que nós montámos. Porque tu passavas da produção capitalista, necessitavas de cada um Pecinhas. fizesse a sua função. Portanto, passasse a ter Mas isso uma visão mais restrita, ou seja, perdeu a visão holística, não é? perdeu a visão sentimento holística, mas holístico. criou uma riqueza e uma descoberta científica sem precedentes na história da humanidade. Certo. Isso não está em causa. Não, a minha questão E é, acho que agora, será que agora estamos a reproduzir outra que se calhar até nos pode salvar a nós. Se Dá para usarmos viver- bem. dá para viver, ou seja, dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo? Eu acho que sem dúvida. Acho que vamos construir naves espaciais para ir poder para outros lados, outras dimensões, encontrar outros seres. Isto é o que eu acho. Mas podemos fazer Adorava isso, viver isso podemos até. fazer isso sem termos consciência de nós próprios e estarmos em piloto automático na mesma, Não né? acredito nisso. Isso vai dar o que nos está a dar, que é a possibilidade de uma guerra com recursos muito mais graves e destruirmos isto tudo de uma vez. Porque aí é que está a evolução da consciência e a noção dos princípios que nos vai guiar a utilização dos recursos. E nós perdemos essa ligação ao sagrado, portanto, a natureza deixou de ser um ser em que nós estamos interdependentes e passou a ser um recurso que nós exploramos. E agora com as bombas atómicas, não é? Com todas estas armas tecnológicas, se nós não evoluímos na consciência, basta alguém de repente acreditar que pode fazer o botão, imprimir o botão, que lá vamos nós todos, não Tu é? acreditas que nós vamos conseguir ultrapassar isso? Como humanidade? Eu espero que sim. Esperas, mas acreditas que sim ou que não? Eu sou muito realista, eu Mas- não sou uma utópica. É isso que eu comecei a dizer desde o início. O que eu vejo na maior parte das pessoas, mesmo fazendo muito trabalho, não se transformam verdadeiramente, porque transformar-nos verdadeiramente dá muito trabalho. Será que os nossos políticos e líderes deviam passar por mais experiências destas para poderem alterar o seu consciente? Eu acho que e, poderia ajudar, sinceramente. portanto, fica aqui o apelo ao Montenegro para quando quiser. Não, eu sinceramente não faço apelo a ninguém, mas poderia ajudar. Eu acho que é grave até se fizermos, Se fizermos o apelo, não é? Porque é uma Exato. coisa que tem que partir de cada pessoa. especialmente os políticos. Mas tu acreditas que o desenvolvimento que nós estamos a ter na inteligência artificial e, portanto, na tecnologia e o que nós estamos a criar no mundo da inteligência artificial pode nos ajudar a nós, como humanos, a conseguirmos estar melhor, mais conscientes e a construir uma sociedade em que nós nos sentimos melhor? Se nós colocarmos no sistema princípios, se nós educarmos o sistema, que um dia vai ser autónomo, através das nossas ações e daquilo como interagimos com eles. Uhum. Mas há uma coisa já logo à partida que nos ajuda imenso a fazer isso. É que pela primeira vez nós vamos ter algo mais inteligente do que nós. E isso é um banho de humildade fantástico. E é um risco também tremendo. Sobretudo para nós. Claro, especialmente para nós. E aí é que está a evolução da consciência que permite nós termos escolhas conscientes e ponderarmos o que é que vamos fazer com. E a maneira de interagirmos com esse sistema tem que ser consciente. A maior parte de milhões de pessoas que estão a interagir com esse sistema, eu acho que é muito inconsciente a procura de coisas, no fundo, que revelam onde é que essas pessoas estão, não é? Numa dor, numa raiva, Eu estou muito curiosa com o que vem aí. Eu acho que os próximos 5 anos nós vamos ter uma evolução social de tecnologia que vai mudar a nossa vida para sempre. Para mim, nós somos os últimos desta geração. Vamos ser os últimos. Portanto, não é melhor nem pior. Desta strip, não é? Exato. Mesmo. Mas pode levar a escalar a conflitos muito mais graves. Ou seja, na tua opinião, as pessoas que estão a liderar o desenvolvimento desta tecnologia, a forma como elas direcionam e essa tecnologia vai ser fulcral para o que é que ela vai significar no futuro, se nos vai salvar ou se nos vai aniquilar.
Eu até tenho uma viagem mais profunda. Acho que essa tecnologia vai estar dividida em dois, como nós, que é para atacar ou para ajudar. Isso sempre aconteceu. Exato, Ataque e defesa. Sempre aconteceu exato, isso. Tu há bocado falaste no nuclear. O nuclear teve exato. exatamente a mesma Energia dualidade. nuclear, exatamente. Mas isso É- faz é parte outra vez, não é? da Do yin dualidade, e do yang. do paradoxo desta dimensão. Tu acreditas que o Elon Musk tem mais consciência, porque é conhecido, ou pelo menos foi muito falado, que ele toma ketamina. Uhum. E achas que isso tem um impacto positivo, negativo? Porquê que ele faz isso? Eu acho que tem um impacto sempre enorme, não é? Irmos às outras dimensões e percebermos que não somos só esta e que a nossa vida não acaba aqui e que temos um potencial gigante e podemos desenvolvê-lo. Portanto, tem um potencial tomar estes psicadélicos ajuda. Fica ele ter acesso já ao Steve Jobs, não é? Ele tomou psicadélicos, aquilo Sim, o Steve abriu Jobs e também é criou. bastante conhecido. Começou também. Portanto, isto abre-nos mesmo não só as outras dimensões, o lado espiritual, mas a parte toda de inteligência racional, de criar na prática depois algo que nunca foi criado. Portanto, eu acredito. Gosto desse termo, inteligência racional. É uma inteligência racional essa parte, não Mas é? nesse sentido, o Elon Musk toma a ketamina, achas Eu faz não sei, libertar? ele toma. Não sei, diz-se que sim. Diz que sim. Faz sentido, não é? Do teu conhecimento dessas substâncias, não sei porque é que ele toma aquilo. É por uma questão de. A ketamina é um pouco diferente destas plantas. A ketamina é um anestésico. Pois, é isso. Que é dado aos bebés ou aos cavalos, animais muito sensíveis, não é? O bebê é muito sensível e usa-se em outras operações. A ketamina, quando eu a tomei, portanto, eu não tinha experiência nenhuma, nunca tinha tomado um químico na minha vida, ou seja, eu nunca tinha usado uma droga, só usei os psicadélicos naturais. Eu quando tomei, aquilo leva-me para outras dimensões, eu agora só posso falar de mim. E tenho muito pouca experiência com a ketamina em termos de toma e por isso, em mim aquilo foi um relaxamento profundo e tive acesso a dimensões que eu não vi, ou seja, a minha cura naquele momento posso dizer que foi através do relaxamento e do bem-estar, que também é uma cura. Muitos de nós não sabemos estar relaxados e num flow de bem-estar. Portanto, a mim aconteceu assim, das vezes que eu tomei, todas, nesse medical training. Ok, é mais como se fosse um analgésico. Mas ouvi outras pessoas a falarem de processos emocionais também da vida delas. Com a anestesia e ketamina, o corpo não segue o processo cerebral e emocional como estas plantas. Nestas plantas, o que eu senti foi, o que eu sinto e vejo, e em mim, o corpo segue através de movimentos, tremores, que reorganiza as células. Falando de pessoas com doenças, eu não posso dizer que estas plantas vão curar as doenças de toda a gente, mas eu vejo muitos casos de as pessoas entrarem e com Tens exames antes, Tens exames casos, depois. situações extremas? Tenho. Em que a pessoa, imagina, Cancer Level 4, e sai, faz os exames e não tem. Não acontece a toda a gente, não podemos dizer que vai acontecer a toda a gente, mas há bastantes casos. Acontece. Pessoas com alergias deixaram de ter as alergias. Agora, se continuarem a tomar laticínios todos os dias, o corpo vai voltar. Mas a pessoa que não voltou, por exemplo, várias pessoas, conseguem manter sem a reação que normalmente teriam a qualquer coisinha. A mudança do ar, a mudança da umidade. O corpo segue aquilo que nós pensamos que é a realidade. Daí a importância das afirmações, de visualizarmos onde queremos chegar, porque o corpo segue aquilo que nós estamos a visualizar. E visualizar... Poder da mente, não é? Exatamente, mas não é só da mente, aí é que está. Não é só da mente. A verdadeira visualização que altera não é só visualizar na mente, é conseguir provocar o sentimento da estada nessa experiência, que é aquilo que as plantas fazem de uma forma muito intensa. Uma pessoa que consegue todos os dias visualizar de manhã e colocar-se no estado emocional tem mais capacidade de atingir aquele objetivo do que só aquela que visualiza. Uhum. Porquê? Porque dá a informação do sentir, é a ligação da mente com o sentir, que provoca a alteração. Ok, daí o famoso nas startups do fake it till you make it, não é? É. Tens, Act as if.
Exato. Ou seja, Act as if, tens exatamente. que agir e sentir-te que tu és isso e com base nesse sentimento vais aumentar as probabilidades de tu realmente conseguires atingir isso. E te comportares dessa forma, e depois ao comportares desta forma, as pessoas percepcionam-te dessa forma, tu percepcionas-te e colocas-te de maneira diferente na vida. Portanto, começas a criar uma realidade diferente. Um tema bastante vasto e com muitos livros, muito conhecimento e muitos podcasts sobre estes temas. Portanto, para quem tem curiosidade, já sabem, montes de coisas para explorar. Olha, Sátia, muito obrigado por teres vindo partilhar esta viagem em que descobrimos uma data de coisas. Malta, obrigado também a vocês. Não se esqueçam que existe um botão de subscribe no nosso canal. Muitos de vocês ouvem o Bitalk e não subscrevem, portanto, deem aí o subscribe, deixem-nos o like, deixem-nos o comentário e deixem a partilha. Sátia, obrigado. Obrigado a todos. Obrigada eu a vocês. Dan. Boa. Bem.